Olá, boa tarde. É já no final deste mês que Braga recebe o 5º Congresso Eucarístico Nacional, que decorre de 31 de maio a 2 de junho. Está entre nós o cônego Francisco Couto, que é o delegado da Arquidiocese de Évora a este Congresso. É um tema que vamos olhar, a par também dos textos bíblicos propostos pela liturgia para o próximo domingo. Muito boa tarde, cônego Francisco Couto. De que forma, pergunto eu, é que a Arquidiocese de Évora está, digamos, a preparar-se para este Congresso? Boa tarde, Henrique. Boa tarde também, senhores espectadores. A Arquidiocese de Évora, penso que como as outras dioceses, recebeu todos os materiais também publicitários e dinamizadores para o Congresso, fez a sua divulgação primeiro nos centros de reunião do clero, incentivando de facto também a promoção do Congresso entre as suas paróquias. Foram 3 reuniões zonais em que, chegou a oração, chegou também a vigília de oração, chegaram os cartazes, chegaram o boletim de inscrição e depois houve, de facto, um diálogo também para explicar o que se pretendia e que caminho estava a tomar o Congresso. Posteriormente, eu sei que as comunidades têm usado também as catequeses, eu trouxe até o exemplar, as catequeses que nós preparámos precisamente para a realização do Congresso, em que, em conjunto com a Dinâmica Nacional, foi a Diocese de Évora que preparou também estes temas, acrescentando uma ou outra situação, e que sei que os grupos paroquiais estão precisamente também a trabalhar, porque já o fazem também desde há muitos anos, com outros temas. Este, só vem enriquecer, de facto, também esta preparação. Posteriormente, a nível litúrgico, houve também, por zonas pastorais, a formação de ministérios ligados à liturgia, onde a temática foi precisamente o envolvimento na questão eucarística para a divulgação e a animação para o próprio Congresso Eucarístico. Para já foram-se estes dados mais essenciais. Claro, é uma dinâmica que está a ser trabalhada muito ao nível da comunidade e das comunidades paroquiais. Importante sublinhar da centralidade da Eucaristia na vida do povo de Deus. É sempre importante regressar a este ponto de encontro em torno do qual se reúnem os fiéis e também a partir do qual tudo irradia? Sim, sem dúvida. É verdade que este há de ser o 2º Congresso Eucarístico em que irei participar. Participei no 96. Em Fátima, onde também tive uma pequena participação, ajudando a perceber ou redescobrir, digamos assim, a Eucaristia e a sua relação com a piedade popular, nomeadamente também o contexto da adoração eucarística, etc. E tem sido também, pela minha formação e pelo meu cuidado, penso eu, um dado que a Arquidiocese tem tentado valorizar a Eucaristia. Está no nosso plano pastoral deste ano também, já esteve noutros, para mostrar que de facto é ali a nossa fonte, não é? É a fonte da vida da Igreja, da animação da Igreja. Também o cume, não é? O ponto de chegada, depois de um desafio vital que a história também nos traz, encontrarmos com a palavra, encontrarmos com Cristo, o alimento, e construir a comunidade, não é? É uma, digamos, vai entrando também nas novas gerações o olhar a Eucaristia não como aquele tradicional preceito dominical, algo que se cumpre ao domingo, que é uma tradição, o estar na igreja, mas o participar na Eucaristia como lugar de encontro, lugar de encontro comunitário, lugar de encontro com Deus, não tanto pôr uma cruz no calendário, mas sim encontrar a força, a energia também para a vida no mundo. Como é que eu ia dizer? Sim, na verdade, a nível eclesial talvez tenhamos mudado um pouco, digamos assim, o foco de apresentação da importância da Eucaristia. No princípio da Igreja, a Igreja não falava da Eucaristia, falava do domingo. Sim, a Eucaristia era central no domingo. Recorda-se as frases dos mártires da Bitânia diante do governador que os queria condenar porque estavam celebradas escondidas e eles respondiam-lhe: nós não podemos viver sem o domingo. E o que era o domingo? Era a Eucaristia. É verdade que era num tempo em que a Eucaristia era celebrada durante toda a noite, porque o domingo não era um dia feriado, um dia de descanso, e a comunidade teve que encontrar a sua forma de celebrar esse domingo, que é a Páscoa semanal, que é a
a atenção cuidada ao ressuscitado que se faz presente na vida da comunidade e que a constrói. Claro que hoje falamos mais de Eucaristia e menos de domingo, se calhar falamos mais de fim de semana e menos de vida cristã. Mas, na verdade, o domingo não se resume à Eucaristia. Mas a Eucaristia é o ponto central e o ponto fulcral de toda a dinâmica da comunidade. Por isso, ao domingo se chama o dia da comunidade, o dia da comunhão, o dia do Espírito, o dia da palavra, o dia, com certeza, da Eucaristia, o dia da fraternidade, o dia da caridade. A Eucaristia, de facto, encontra aí o seu foco não como um lugar de preceito, mas à volta do qual eu, cristão, tenho que viver e tenho que me adaptar. Não posso considerar-me, na verdade, um cristão em que o meu ADN não seja receber da vida de um Cristo que me desafia em missão, precisamente, a viver como Ele viveu. Depois há dados curiosos que é ver, por exemplo, as novas gerações, os jovens, a aderir, por exemplo, à exposição do Santíssimo, à adoração eucarística. Assistimos isso na Jornada Mundial da Juventude, numa dimensão de cortar a respiração, digamos assim, que foi muito impressionante, e o silêncio que se gera. Aquilo que aparentemente seria difícil para estas gerações da velocidade, do ruído, das mensagens curtas, entrar naquele clima, digamos, onde parece que o sagrado se experimenta de uma forma mais nítida. Há sinais muito interessantes ultimamente, nomeadamente percebo que numa catequese, por exemplo, com crianças, é muito fácil construir um espaço de adoração em que elas se sentem bem, sentem-se no silêncio, sentem-se até mesmo a partilhar, com uma serenidade que impressiona. Quem diria? As crianças, não é? Que são agitadas por natureza. Nos jovens tem-se vindo a descobrir, de facto, essa necessidade de encontrar silêncio no seu dia-a-dia, nos seus espaços. Um exemplo que eu partilho consigo e convosco, espectadores, é como é que um convento de clausura, na minha arquidiocese, nos últimos 10 anos, recebe um mundo de gente nova, com menos de 40 anos, mais de 10, a última, talvez há um mês e meio, fruto das Jornadas Mundiais da Juventude e vinda da República Checa com 19 anos. É a busca do silêncio. Mas de um silêncio que traz sentido e vida. Não é simplesmente silêncio por silêncio. O reconhecimento de que estamos a viver, se calhar, em dimensões e polos muito transversais, em que há, de um lado, a agitação, mas do outro lado, e a minha vida, onde é que encaixa? Eu sou para quem? E penso que é um bocadinho esta a resposta que a Eucaristia também é capaz de dar. É verdade que depois temos outros polos, temos as comunidades que têm músicas muito próprias e que a gente depois diz que podem não ser muito litúrgicas, temos as comunidades que se adaptaram na liturgia e conseguem celebrar com os cânticos que nós designamos litúrgicos, belos, inspirados na palavra de Deus, com músicos experimentados e que começam a perceber o sentido dessa palavra porque ela ressoa, não é? Porque foi lida, hoje é cantada, amanhã eu trauteio em casa e de repente a minha mente começa a concordar com a minha voz e começa a fazer-se o cristão. Essa é uma dimensão muito importante, começa a ser muito notada e experimentada hoje em dia, que é o descobrir o transcendente e o aproximar-se de Deus através da linguagem da beleza. Da liturgia, da música, da própria beleza arquitetónica dos templos, não é? Os jovens vão citando isto, às vezes, quando se batizam, optam. Porquê? Porque aquela decisão e têm evocado esta questão do belo, da experiência da beleza. É importante. Eu diria que estamos a regressar às origens, porque a pintura na igreja, a escultura, a beleza, a decoração, nasce como fonte de catequese, mas também de envolvimento de algo divino, não é? Ou seja, nos sentirmos rodeados do divino, daqueles que já experimentaram o que nós agora estamos a querer experimentar, que já assumiram na sua vida e na sua interioridade que são de Cristo e que aí o descobrem de forma verdadeira. Se calhar passámos um bocadinho ao lado desta... Usámos a igreja mais como decoração. Hoje não, eu penso que, de facto, tudo concorre pela beleza também e pela harmonia, para nos falar de Deus, porque a beleza maior em Deus é o amor e por isso ela transparece, de facto, naquilo que é a obra do artista, que empenha toda a sua vida, porque não é só uma questão de inteligência, não é? A fé não é uma questão só intelectual, é algo que nos compromete com tudo aquilo que nós somos e sabemos fazer.
Este quinto Congresso Eucarístico Nacional tem um tema, é o partilhar o pão, alimentar a esperança e na verdade, este sublinhar que em redor da mesa da Eucaristia há um alimentar-se e o adquirir uma energia que depois também projeta o crente para a vida no mundo, não é? E para ser portador de esperança. Parece que por vezes falta esta dimensão da esperança aos cristãos, ou semblantes de alegria, não é? E é importante a Eucaristia ser este epicentro também de energia e de sentido, ao fim e ao cabo, para depois serem testemunhas no mundo. O Congresso é uma oportunidade, também trabalhado nos lugares, não é? Para, de facto, trazer esse elemento que me parece essencial. Nós somos companheiros de caminho, uns e outros, uns mais afastados, outros mais próximos, uns que nos encontramos de vez em quando, mas somos companheiros de caminho. E o companheiro é precisamente esse que partilha o pão. E o que é o pão? Não é só o pão eucarístico, não é? O pão é a minha vida, é a minha felicidade, é a minha busca de ideal também. É toda a minha história, não é? Que partilho com o outro. Este partilhar o pão, às vezes, porque se não funcionar, o elemento da esperança perde-se, não é? Partilhar o pão e alimentar a esperança é dizer assim, não, eu caminho contigo, eu faço este caminho contigo. E mais que isso, eu faço em Cristo, não é? Que é aquele que está sempre atento para cuidar de nós. Enquanto olhava um bocadinho para esta temática e olhava para o texto que está subjacente, de facto, à proposta do Congresso Eucarístico, que é Lucas 24, né, os discípulos de Emaús, e havia-se isso mesmo, aquele Jesus que faz caminho com os discípulos desalentados, desanimados, sem esperança, virando costas a algo que ainda não compreendiam, mas que já estava a acontecer e que não foram capazes de reconhecer Jesus precisamente por isso. A falta de esperança são duas coisas. É a minha história, que às vezes está desalentada, porque se calhar eu esperava algo que não deveria esperar, e a incapacidade de esperar que Deus me surpreenda. E portanto, se calhar os meus objetivos não são os melhores objetivos. E isso desalenta-me. Enquanto eu não me recentrar na essencialidade, é o que Jesus faz, não é? Ajuda-os a compreender que isto estava previsto e que se Jesus não o cumprisse, jamais poderia ser reconhecido como verdadeiramente o Filho de Deus. Que Deus depois, ao ressuscitá-lo, assume que de facto Jesus foi aquele obediente e fiel filho que era preciso no meio dos homens, faz com que os discípulos, quando fazem a mesma experiência que Tomé também haveria feito, de tocar a caridade, aí ressurge a esperança. Porque é nos sinais do amor, quando nós os vivemos e os experimentamos, que se traduz de facto a força da Eucaristia e a vida nova que Jesus nos traz. Esta é a dimensão da esperança, não é? Claro. Muito bem, temos aí esse horizonte já breve deste 5º Congresso Eucarístico Nacional. Representará também a Arquidiocese de Évora depois no Equador, em Quito, no Congresso Eucarístico Mundial.